No dia 17/7/2020, o Twitter foi hackeado e diversas contas verificadas de pessoas muito famosas como o Bill Gates, o Barack Obama, o Elon Musk, o Kanye West e outras muitas pessoas tiveram as suas contas roubadas. E esse foi o maior ataque em redes sociais já registrado. E os hackers publicaram um link que era uma carteira externa de bitcoins. E na publicação eles falavam que se as pessoas depositassem qualquer quantia de bitcoins, elas iriam devolver a quantidade em dobro, como um gesto de caridade. E como muitas das contas hackeadas tinham o seu perfil verificado, muitas pessoas acharam que era verdade e que realmente eram elas que estavam publicando aquilo. Resumo da história: mais de 5.000 pessoas caíram nesse golpe e os hackers conseguiram roubar cerca de 840 bitcoins, que dá aí por volta de 7.600.000 dólares. Se formos converter para reais, dá mais de 41 milhões de reais em apenas uma publicação. Olha que doideira! Com certeza, se você nunca ouviu falar nessa moeda e não sabe como ela funciona, e se você ficou sabendo dela através dessa notícia, provavelmente o Bitcoin seria uma coisa que você gostaria de manter à distância, não é mesmo? Mas muita calma, não vamos tomar decisões precipitadas. Assista esse vídeo até o final para tirar as suas próprias conclusões e também conhecer um pouquinho mais sobre o Bitcoin. Vamos lá, o Bitcoin é uma criptomoeda, a primeira criptomoeda a existir. E se você não sabe, hoje em dia existem centenas de outras criptomoedas, como Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, entre outras. E todas juntas somam mais de 1 trilhão de reais em capitalização de mercado. É um universo completamente novo que está em real expansão. Mas enfim, bora voltar a falar do Bitcoin. O Bitcoin foi criado no ano de 2008, logo após a grande crise mundial. E ele foi criado por um programador, cujo nome é Satoshi Nakamoto. E esse é um nome fictício, é um pseudônimo. E até hoje não se sabe o nome da pessoa ou das pessoas que criaram o Bitcoin de fato. Há diversas teorias por trás da verdadeira identidade de Nakamoto, mas nenhuma delas foi provada por enquanto. Só que isso não é de grande importância, porque o Bitcoin não precisa de ninguém para funcionar. Em 31 de outubro de 2008, foi publicado em um site de criptografia essa grande criação, que foi resultado de muitos anos de pesquisa. E realmente uma grande evolução para a área da programação, da tecnologia e para a economia global. Só que como o mundo havia acabado de passar por uma grande crise, ninguém estava colocando muita fé nesse negócio de criptomoedas. E como essa também não era a primeira tentativa de criar algo revolucionário como esse, as pessoas acabaram deixando o Bitcoin um pouco de lado. Eu tenho certeza que essas pessoas estão muito arrependidas até hoje e que elas dariam de tudo para poder voltar no tempo para dar aquela atençãozinha para o Bitcoin. Como eu já havia dito, o Bitcoin foi a primeira moeda criptográfica a ser criada e ser colocada em funcionamento. Tá legal, mas o que isso quer dizer? O que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda, exclusivamente o Bitcoin, é uma moeda digital descentralizada que possui o seu lastro a partir de resoluções de problemas matemáticos. Ou seja, o Bitcoin é produzido quando um computador consegue resolver algum problema matemático extremamente complexo, que vai ficando cada vez mais complexo com o passar do tempo. E todo esse processo leva o nome de mineração. E é assim que novos bitcoins são colocados no mercado. E no começo, bem no comecinho, quando pouquíssimas pessoas mineravam bitcoins, qualquer um com qualquer computador conseguia minerá-los. Só que nos dias de hoje, apenas computadores hiperpotentes são capazes de suportar toda a complexibilidade dos problemas. E com o passar do tempo, os bitcoins vão ficando cada vez mais raros e, por consequência disso, cada vez mais caros. Vamos partir agora para as principais características do Bitcoin. E uma das principais é que ela não possui nenhum banco e nenhum órgão regulador, como nas outras moedas. E pelo fato dela não ser regulamentada, muitas pessoas acabam usando isso para o mal, como foi nesse caso aí no Twitter. Mas também existem muitas outras coisas, como lavagem de dinheiro, comprar coisas ilegais,
enfim. Por mais que o Bitcoin seja uma grande quebra de padrão nos dias de hoje, muitas pessoas usam dele para o bem, como uma forma de investimento e até mesmo como uma forma de pagamento. Porém, infelizmente, a minoria acaba usando dessa criação revolucionária para fazer o mal. O Bitcoin e outras criptomoedas possuem um sistema de criptografia muito forte, que deixam todas as transações no anonimato, sendo praticamente impossível de identificar quem fez a transação e quem recebeu a transação. Uma outra característica muito marcante do Bitcoin é que ela permite transações P2P, que significa peer-to-peer. São transações que não necessariamente precisam de um intermediário para que elas aconteçam. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Imagine se você precisasse fazer uma transferência para algum amigo seu. Se ele morasse longe da sua casa, provavelmente você ia ter que fazer uma transferência bancária para que isso seja possível. Então você pega o dinheiro, coloca no banco e transfere para a conta bancária do seu amigo. O banco foi o intermediador nesse caso. Só que muitas vezes essas transações podem ser demoradas, burocráticas e até mesmo caras. E tem alguns bancos aí que cobram até R$10 para você fazer uma TED. Só que com o Bitcoin é um pouco diferente. Ele não tem nenhum intermediador para burocratizar e nem encarecer as transações. Então, se você tem uma carteira de bitcoins, você pode muito bem transferir seus bitcoins para a carteira do seu amigo, gastando muito menos dinheiro e muito menos tempo. Então, se o seu amigo estiver do outro lado do mundo, por exemplo, você pode transferir dinheiro para ele de uma forma muito mais simples e muito mais barata. Um outro ponto muito importante a ser destacado dentre as transações é que todas elas ficam registradas publicamente no blockchain. O blockchain é como se fosse um livro onde ficam registradas todas as transações já feitas de bitcoins. E é claro, mantendo a identidade de quem fez a transação no anonimato, sendo possível apenas ver a origem do Bitcoin. E é por causa disso que os estados, no geral, não são muito fãs do Bitcoin, porque é uma moeda que eles não conseguem controlar. Outra característica é que ele funciona no mundo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, ele não possui um horário de abertura e fechamento, como temos com a nossa bolsa de valores. Se você quiser comprar bitcoins no fim de semana, no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, você pode. Faça chuva ou faça sol, o Bitcoin estará em pleno vapor. Algumas curiosidades sobre essa moeda não poderiam ficar de fora deste vídeo. E como ela possui milhares de curiosidades bem interessantes, eu decidi reunir alguma delas para falar aqui para vocês. E a primeira delas é que o Bitcoin é uma moeda finita, ou seja, ela possui um limite. Ela não é como o real ou o dólar que podem ser impressos. O número máximo de Bitcoins que virá a existir na Terra é de 21 milhões. Mas isso não significa que irá ter 21 milhões de Bitcoins em circulação, pelo fato de muitas pessoas acabarem esquecendo as senhas das suas carteiras externas ou perdendo os HDs dos seus notebooks. Isso nos leva à nossa segunda curiosidade, que é de um programador que se chama James Howells, que no ano de 2009, por acidente, acabou jogando fora o HD do seu notebook que tinha mais de 7.500 bitcoins. E é claro que na época 7.500 bitcoins não valiam nada, só que se por um acaso ele tivesse esse HD nos dias de hoje, ele teria cerca de uns 68 milhões de dólares. E até hoje ele procura esse HD em um aterro sanitário onde ele acredita ter jogado fora, na esperança de um dia poder encontrar e se tornar um multimilionário. James, I'm sure there's an awful lot of people feeling for you right now. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. E ele não foi a única pessoa a perder alguns bitcoins com o passar do tempo. E isso faz com que aquele número de 21 milhões se torne muito, mas muito menor. E isso faz com que essa moeda seja deflacionária por natureza, já que temos um número limitado delas no mundo e ninguém pode fabricar mais. Uma outra curiosidade característica do Bitcoin é que ela é fracionária até a 8ª casa decimal. E isso é muito útil, porque não é todo mundo aí que tem 50 mil reais para dar um Bitcoin, né? Um outro ponto muito interessante é que valores menores do que 1 não são chamados de Bitcoins,
e sim de satoshis. E isso é muito importante vocês saberem, porque diferente do ouro, que não consegue ser negociado em parcelas tão pequenas, o Bitcoin conseguiu resolver esse problema com os satoshis. Algumas outras curiosidades que eu achei no site Exame, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira dar uma lida. A primeira transação comercial de Bitcoin foi feita no ano de 2010 para comprar 2 pizzas no valor de 10.000 Bitcoins. E é claro que essas pobres pessoas nem sonhariam que o Bitcoin ia se tornar o que se tornou hoje. Mas se formos trazer esses valores para os dias atuais, eles pagaram nada mais nada menos que 491 milhões de reais em 16 pedaços de pizza. Uma outra curiosidade muito interessante é que o valor de mercado do Bitcoin já foi maior que o do McDonald's e o da Disney, ultrapassando os 170 bilhões de dólares. O Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou na última década, superando o desempenho de grandes empresas como a Apple, a Amazon e o Facebook. E olha que interessante, essa nem eu sabia. O Bitcoin já foi dividido em outras 2 criptomoedas, que é o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. E elas surgiram por causa de um desentendimento dos membros da comunidade de programadores, por causa de uma atualização de um software. Então eles decidiram se separar e acabaram criando essas 2 vertentes do Bitcoin. Amigos, o Bitcoin é uma moeda relativamente nova para nós confiarmos nela como uma reserva de emergência. Mas é indiscutível que ela vem fazendo esse papel muito bem e vem se provando a cada dia mais. E sim, eu admito que ela é algo difícil de compreender, mas eu acho que vale muito a pena você destinar uma pequena parte da sua carteira para este ativo. Se você ficou com alguma dúvida sobre as criptomoedas, é só escrever aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em te ajudar. Tranquilo? Eu espero de coração que vocês tenham gostado deste vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de me apoiar deixando o seu like aqui embaixo. E se por algum acaso você quiser saber mais sobre o mundo dos investimentos, do empreendedorismo, do negócio, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Vai estar passando aqui na tela mais 2 vídeos meus, então já clica e assiste para você ficar por dentro, beleza? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Eu me chamo Gabriel Saab, um forte abraço e até a próxima.